A Fazenda da Esperança de Guaratinguetá, São Paulo, teve a alegria de receber a visita do cardeal de Malta, Dom Mário Grech, secretário-geral do Sínodo dos Bispos. Ele foi acolhido na casa de nossos fundadores, Frei Hans e Nelson, e visitou o Recanto da Esperança, que acolhe idosos com muito amor. Como se chama? Como você chama? Dulcineia. 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 Que bel nome! Nome bonito. Oh! De lá, foram até o centro masculino que acolhe cerca de 150 jovens vítimas das drogas e do álcool e visitaram as fábricas de madeira plástica, de água sanitária. Na capela, ouviu a experiência de um acolhido e depois falou sobre a mensagem que levará ao Papa Francisco. E gli dirò, se vuoi, Santo Padre, un professore che ti parla di speranza, chiama qualcuno dall'azienda. Alessandro Padre, se você quiser alguém que dê esperança para o senhor, chama alguém da capela. Como a capela faz parte do Mosteiro Mater Christi das Irmãs Clarissas, ele participou do almoço com elas. Após o almoço, teve um momento com acolhidas do Centro Feminino, onde ouviu suas experiências e falou o que o sorriso e a alegria delas representam para ele. Che nella mia vita ci sono luci e ombra. Na própria minha vida também existem luzes e sombras. Allora quando mi troverò per te, Então, quando eu tiver no chão, o passerò davanti tutti, ou passarei momentos duros, mi ricorderò di voi. vou me recordar de vocês. Come voi avete vinto Como vocês venceram con l'aiuto del Signore, com a ajuda de Deus. io che condivido Eu que convido com vocês fede in Gesù, a fé em Jesus, sarò anche in grado di estarei também superare condições de superar le mie. a minha dificuldade. Va bene? Dom Mário também participou de um café no convento das Irmãs Franciscanas de Sissem e, no final, deu a bênção com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Con l'intercessione di Maria, Madre di Gesù, Madre nostra, Madre della Chiesa, la benedizione di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amém. Na Capela das Irmãs de Sissem, Dom Mário celebrou o casamento de sua secretária Noemi com Gustavo, sobrinho de Nelson. Aqui na Fazenda São Libório, em Guaratinguetá, São Paulo, Dom Mário escutou a experiência de um jovem e depois celebrou a missa concelebrada por Frei Hans e padres da Fazenda no Santuário da Esperança, inaugurado pelo Papa Bento XVI. Nessa missa, juntamente com Frei Hans e padres da Fazenda, em sua homilia, falou como é a Fazenda da Esperança para ele. Questo non è una fazenda di persone che hanno un problema. Aqui não é uma fazenda de pessoas que têm um problema, Ma è una famiglia composta da persone che hanno la voglia, il desiderio per trovare una risposta, il senso, il significato per la loro vita. mas é uma família que tem aqui o desejo de encontrar resposta e um sentido das suas próprias vidas. Saindo da programação, Dom Mário Grech pediu a Nelson que o acompanhassem em uma caminhada pela fazenda. Após o almoço, ele conheceu a grande estrutura da Fazenda São Libório, com um salão para grandes eventos, e depois subiram as montanhas por uma estrada sinuosa e pitoresca. Uma estrada assim, passo após passo. Na metade do caminho, encontraram 3 acolhidos da fazenda que estavam a cavalo, e eles lhes ofereceram seus animais para continuarem a subida mais tranquilamente e apreciassem melhor o caminho até a chegada na Casa Hélio, que é a última na fazenda, no alto da serra, a 3 quilômetros da sede. Reunidos na sala com os acolhidos, tiveram um momento especial, com perguntas e respostas. Uma pergunta mais fácil, mas simples. É uma domanda Quando è più facile, vediamo.
Ele já tinha andado de cavalo. Já aveva camminato con i cavalli? Sim, és um ótimo cavaleiro. Questa è una persona intelligente. Sei un cavaliero Sim, sim. stupendo. Allora, da bambino c'era di dire, mi piacciono i cavalli, no? Scusa, mi piacciono i cavalli. Gosto muito de andar de cavalo. Da bambino sempre ho voluto un cavallo. Desde criança eu queria um cavalo. Allora mio nonno voleva comprarmi un cavallo E meu avô queria me comprar um cavalo. e lo aveva comprato. Ele comprou. E eravamo d'accordo, no? Abbiamo dato un appuntamento alla persona che doveva portare il cavallo. E aí marcamos o dia para que a pessoa pudesse trazer o cavalo. E io avevo preparato anche la stalla, no? Dove E aí eu preparei o lugar, né? Tava um bracco de frutta, cavalo. Succede che l'incontro era alle 2, no? O encontro era às 2 horas. All'1 mio nonno stava ascoltando il telegiornale. E a 1 hora meu avô estava assistindo o telejornal. E il telegiornale raccontava un incidente dove un padre e un figlio erano insieme e è successo qualcosa e ha colpito il figlio è morto. E era um acidente em que o pai e o filho estavam juntos, aconteceu esse acidente e o filho acabou morrendo. Un Ma incidente. è insieme un incidente. Incidente, sì. Ma ho un cavallo? No. No, aveva gun, come si dice? Gun. Non revolver, di caccia, no? Per la caccia. Fucile. Uma carabina aí. Sì, sì. Caça. Non so cosa è successo, ma no? Allora il nonno, quando ha sentito questo, non so cosa, gli è venuta una grande paura, no? Ha E aí detto, quando terminou essa notícia, veio um medo nele. non voglio mettere il mio nipote in pericolo. Allora, não quero colocar o meu neto em perigo. Allora, è arrivato l'uomo col cavallo, Aí chegou o homem com o cavalo. il mio nonno ha detto, io ti pago, ma per favore cerchi di vendere di nuovo il cavallo, perché non lo voglio. Eu vou te pagar, mas procura vender o cavalo que eu não quero mais. E sono rimasto senza capo. Eu cheguei sem cavalo. Va bene? Adiantou. Sì, certo. Cioè il cavallo non l'ho avuto, ma la voglia è rimasta. O cavalo eu não tive, mas a vontade. Então, na história dele hoje, foi muito importante. Dom Mário, o senhor resolveu subir a montanha, né? Não até onde estava Jesus e os discípulos, mas subiu a montanha para encontrar os nossos internos. Como foi para o senhor? Metade caminho andando e uma parte no cavalo. Allora, A natureza é um livro que fala de Deus. Demonstra a beleza de Deus. E vendo que a vegetação, né, onde há vários tipos de árvores, né, mas todos juntos fazendo um belo quadro. Mas não só a natureza, mas também os homens que eu encontrei na estrada e nesta casa. Eles também me ajudam a encontrar Deus, a beleza de Deus no homem. Para nós também. no? Como a vegetação, não somos todos iguais, mas cada um traz uma beleza particular, individual. E nós devemos aprender também a olhar o quadro completo, sem excluir ninguém. Na verdade, eu aprecio o que faz a fazenda, porque tenta fazer emergir
de cada criatura, de cada homem e mulher, a beleza que reflete a beleza criada de Deus. Agora eu farei outra caminhada, como fizemos também com um cavalo. Foi bom? Va bene così? Tá ótimo, obrigada. Na volta, passaram por outro caminho, onde tem as casas dos acolhidos recém-chegados na fazenda. Mostrando sua simplicidade, Dom Mário descascou batatas com os jovens. E mamma è la mia professora. Nesse local, um espaço paradisíaco, temos piscinas naturais que os acolhidos podem desfrutar em seus momentos de lazer. Dom Mário não se cansou de tirar fotos em todos os lugares por que passou. A caminho da Capela de Pedra, ele ouviu a experiência de um jovem. Eu fui muito julgado pela sociedade, pelas pessoas. Sono molto giudicato, sono stato giudicato dalla società, delle persone. Quando eu cheguei aqui, eu fui amado. Quando sono arrivato qui sono stato amato. E hoje, para mim, é uma graça. E per me oggi è una grazia. Estar do lado de um cardeal. Essere a fianco a un cardinale. Mas assim também, como é uma graça. Como anche è una grazia. Todos os dias conviver com pessoas como o Nelson, como o senhor, pessoas que doaram a vida. Insieme con persone come Nelson, come lui, che hanno donato la loro vita. Por mim. Per me. E eu quero voglio ser missionário na África. Essere missionario in Africa. Eu quero doar a minha vida inteira para Deus. Voglio donare la mia vita tutta per Dio. E eu me vejo, vedo como também um dia os apóstolos. Anche come apostoli. Porque Jesus chamou, perché Gesù ha chiamato alguém que traiu ele, anche uno che ha tradito, alguém que perseguiu os cristãos, che ha perseguitato i cristiani, um que era ladrão nos impostos, anche un ladro che deve... Tudo que eu já fiz. Tutto quello che ho fatto. Muito obrigado. È una predica questa per me. Isso é uma pregação para mim. È vero. É uma pregação para mim. Grazie. E agora eu quero pregar com a minha vida. Adesso voglio predicare con la mia vita. Sì, vero. Muito obrigado. Come abbiamo detto stamattina, no? Como nós dizemos hoje de manhã, no? I tre magi, no? Os três reis magos, dopo l'incontro con Gesù, depois do encontro com Jesus, sono tornati per annunziare. E voltaram para anunciar. Sim. Eu vou fazer isso. E eu vado a fare questo. Grazie. Obrigado. A Capela de Pedra é única, não só pela sua beleza natural, mas também por ser um local de refúgio dos jovens para meditação diante do sacrário. Dom Mário encantou-se com ela. I messaggi che non è facile digerir. Estou recebendo tantas mensagens esses 2 dias que não é fácil de digerir, né? É Jesus em nosso meio. É Jesus, meus amigos. É a comunidade, é a família da esperança. Família da esperança. São os mártires nossos aqui. Né? Anche i martiri. Pessoas não só mártires de sangue, mas mártires da vida, que largaram tudo por nós. Mártire di sangue. Questa Sì, teologia. Isso é uma teologia muito forte, né? Porque tem os mártires de sangue, como você falou, mas tem os martírios brancos, isso que você falou. Ci sono un po' preti che non sanno di parlare comigo. Existem padres que não sabem falar como você fala. Obrigado. Eu quero levar a palavra de Deus para o mundo, mas não só falando, mas também em atos concretos, como aprendo aqui. Voglio portare la parola non solo parlando, ma con atti concreti. Vedi quello che abbiamo detto stamattina? Olha aquilo que nós dissemos hoje de manhã. Che nel problema, e no problema c'è Dio. Está Deus, não? Sim. Nel suo caso, no? Por exemplo, no seu caso.
nel suo passato no seu passado, che lui cerca di anche, insomma, gli dispiace che ha avuto per il passato, que você se lamenta que você teve aquele passado, ma c'era Dio, mas Deus já estava ali. no? Se non fosse per quell'esperienza negativa, forse, Se não fosse aquela experiência negativa que você teve, talvez, tu non saresti arrivato lì. você não chegaria aqui. Sim. E qui hai incontrato Gesù. E aqui você encontrou Jesus. Na minha família, tem muitas pessoas que nunca usaram drogas, Nella mia famiglia c'è tante persone che non hanno usato la droga, mas nenhuma, però nessuna até hoje, fino adesso teve o encontro que eu tive com Jesus. ha avuto l'incontro che ho avuto con Gesù. Hoje eu consigo, através da fazenda que eu aprendi aqui, Oggi io riesco, tramite la fazenda, con quello che ho imparato qui, a ver aquele Jesus da cruz, a vedere quel Gesù della croce, o Jesus abandonado Gesù nell'abbandono no irmão, del fratello, no irmão que tem fome, quello che ha que tem fame, frio, freddo, que foi rejeitado pelos pais è stato rifiutato dai genitori. e que às vezes só precisa de um abraço. Alle volte ho bisogno soltanto di un abbraccio. E eu sou grato à comunidade, à Fazenda da Esperança, à família da Esperança por isso. Sono grato alla famiglia della Speranza per questo. La O fazenda. senhor Lei precisa ha bisogno levar essa mensagem portare questo messaggio lá para Roma de novo. a Roma di Em nuovo. todos os lugares que o senhor passar, E dovunque lei passerai, o senhor precisa anunciar ao mundo annunciare nel mondo que existe um lugar che c'è un luogo chamado Fazenda da Esperança, chiamato Fazenda della Speranza onde tudo é possível. dove tutto è possibile. Grazie. Hoje no Brasil, milhões de homens e mulheres são dependentes químicos. Muitas dessas mulheres vieram de histórias marcadas pela violência, abuso sexual, gravidez precoce, abortos e o peso de cuidar sozinhas dos filhos. Eu sentia um vazio, sentia que se eu morresse não ia fazer diferença para ninguém, que ninguém gostava de mim, que as pessoas que estavam tentando me ajudar tinham pena de mim e me sentia abandonada. Elas enfrentaram a vida sozinhas, carregando a responsabilidade pelos filhos e lutando contra um passado doloroso. Na Fazenda da Esperança, elas encontraram um lugar de acolhimento, onde podem reconstruir suas vidas com dignidade. Eu era perdida, eu me encontrei aqui na fazenda. Aqui na fazenda que eu encontrei a Mariana, que estava perdida, a mãe que estava perdida e um ser humano que estava perdido no mundo das drogas. E você pode ajudar essas mulheres a continuarem essa jornada de transformação. Sua contribuição faz toda a diferença. Apresentamos as nossas irresistíveis bananinhas da esperança. Nossas bananinhas são muito mais que um doce. Elas são o resultado de anos de experiência, amor e cuidado, com ingredientes selecionados para garantir o melhor para você e sua família. Você encontra as nossas bananinhas nas melhores lojas e também em nosso site. Peça agora mesmo e receba no conforto de sua casa. Depois de uma visita de 3 dias à Fazenda da Esperança, Dom Mário se despede de nós hoje e nós, é lógico, né? Estamos aqui querendo fazer uma entrevista com ele. Dom Mário, conta pra gente como foram esses 3 dias para o senhor. Eu não encontro palavras para dar uma resposta, porque foram 3 dias de uma experiência eclesial muito profunda.
Eu devo admitir que não esperava. Então, é uma experiência que vai além das minhas expectativas. Eu encontrei muitas surpresas que certamente enriqueceram a minha bagagem. Também o meu ministério. Agradeço a Deus que, até hoje, a Igreja está presente no mundo, está presente como Jesus, perto da gente que está procurando o sentido da vida. Os que estão recebendo o serviço da fazenda me fizeram uma ótima impressão. Me ensinaram também, certo? Mas também aqueles que colaboram, que organizam, os voluntários, que são responsáveis pelo programa, são uma maravilha. Eu venho do sínodo da Igreja. Apenas concluímos os sínodos dos bispos. Apenas concluímos o sínodo dos bispos. No documento do sínodo dos bispos, falam também os bispos de uma igreja ministerial. E quando falamos de ministérios, não só aqueles oficiais, ministério instituídos, mas ministérios no sentido largo da palavra. Aqui eu encontrei uma comunidade eclesial que antecipou também, diria, o sínodo, porque, mesmo que não usem a palavra ministério, mas eu vi muitas pessoas batizadas, tantos laicos que realizam uma atividade, um ministério. Eu não teria nenhuma dificuldade, se eu fosse bispo, de reconhecer o emprego dessas pessoas. Então, eu chamo o seu serviço como ministério, apenas para dar-lhe uma ideia do bem que essa experiência me fez. O que o senhor leva para Roma, de toda essa experiência? Eu não tenho o suficiente de caixas. Para levar comigo as memórias humanas e cristãs que eu já vivi. Eu tenho um diário, mas infelizmente não tive o tempo para registrar um pouco das experiências excepcionais, das confissões, no longo sentido da palavra, das testemunhas que o Senhor me deu através das pessoas que estão recebendo os serviços nessas fazendas. Como o senhor conheceu a fazenda, Dom Mário? Deixa eu tomar o café. Sì. Ma non ho capito la domanda. Como o senhor conheceu a fazenda? Agora, cerca de um ano atrás, como os 3 magos que chegaram a Belém, chegaram em nosso ofício. Esta vez chegaram 4, imagino. Havia Frei Hans, havia Nelson,
havia Lucy. Sim, e vieram para nosso ofício, porque a nossa família, o nosso ofício, havia uma senhora, Noemi, que nesses dias se casou com Gustavo, que é também parente de Nelson. E assim começou este contato com a fazenda. Mas, como lhe disse no início, eu não esperava tudo isso. Eu ouvi falar, mas não basta escutar ou ler, mas precisa tocar com as mãos. Porque são experiências que superam outras fontes de informações. Tudo bem? Obrigada! Frei, hoje o senhor está, eu imagino que como nós, repleto de alegria por ter vivido momentos de Deus, né, de paraíso aqui na Terra com a chegada de Dom Mário. Conta pra gente, eu me senti assim, conta pra gente como foi para o senhor esses 3 dias. É sem dúvida até difícil dizer que foi, porque as coisas de Deus estão dentro, né, e tem uma dimensão que é difícil depois de explicar. Mas em todos os momentos onde ele falou, seja para os jovens, também no casamento, ou até no intervalo, andar de cavalo, passeio, em todos os momentos a gente sentia uma profundidade, um amor concreto, uma humanidade, uma aproximação tão grande. Depois, claro, em casa tivemos muitos momentos onde podíamos conversar. Eu vi que tem algo de novo. Ele que acompanha as conferências dos bispos no mundo inteiro, pelo sínodo dos bispos, sempre está com o Papa, então ele está transmitindo aquilo que está no ar. Esta igreja nova, que é doloroso para nascer, não é automático, mas a gente sente uma luz tão forte. Não sei como explicar, fiquei tão contente. Se antes tinha muitas preocupações, pensando como vai ser o futuro da igreja, agora não tenho. Eu senti Deus acompanha, o Espírito Santo está, e a coisa nasce, acontece, e depois se torna algo para todos, né? Impressionante, impressionante. Nem posso falar de todos, porque é coisa que também tem que agora dentro de mim amadurecer, tem que crescer, mas são sementes que ele colocou, que eu tenho certeza vão nascer coisas grandes. Fiquei muito grato, muito grato. Foi um momento, depois da visita do Papa Bento, talvez foi a visita mais importante, que mais mexeu comigo e também com todos. Onde eu passo, eu sinto todos ficar tocados. Ele nos trouxe a proximidade do Papa, nos trouxe a Igreja, toda a humanidade, e deixou esta marca de Deus, deixou o Espírito Santo. Foi muito bom, muito, muito bom. Ontem, né, eu não me lembro se foi bem na homilia, ele falou que tudo o que ele estava ouvindo, vendo, vivendo, ele reportaria ao Santo Padre. Isso
Ajuda também a aproximar mais ainda a fazenda do Papa, né? Claro, sem dúvida, porque dia 24 vou estar com uma audiência a apresentar o trabalho de um jovem que 30 e tantos anos se recuperou, hoje faz muitas operações, catarata e tudo. Quero que o Papa veja que a palavra transforma as pessoas, etc. E aqui eu vi que tocou ele. Ele disse, sempre estamos em Roma pensando, refletindo, imaginando, tá? E aqui não. Aqui estão vivendo. Ele ficou tão tocado que esses meninos não têm grandes estudos, mas têm uma sabedoria que vem do próprio Evangelho, porque eles vivem todos os dias e com isso ganham convicções muito profundas. Ele disse a eles, vocês são profetas. Eu vou dizer ao Papa, se precisa, professores, de falar da esperança, convidar vocês. Eu pensei, por que ele sente isso tão forte? É realmente o estilo de vida que nós temos, de viver o Evangelho, te leva no coração de Deus, porque ele veio para dar o Evangelho. E aqui ele viu que muitas vezes a igreja cita a Bíblia, reflete, tem estudo, mas ainda pouco se vive concretamente. E isso tocou ele demais, ver que todos vivem. E se todos vivem o Evangelho, esse amor concreto provoca a presença de Jesus, né? Então, em todo canto, ele diz, Deus está aqui. E é verdade, ele está. Onde se vive a palavra, Deus está, né? Então, para mim também deu uma nova força dizer, vamos lutar para viver o Evangelho. Ontem, depois de um menino falar para ele as coisas que estavam no seu coração, ele falou para ele, você fala melhor que muitos padres que eu conheço. Claro, porque não falam de uma ideia, falam de uma vida, e isso toca. Eu, muitas vezes, quando eu escuto as experiências, eu tenho que me controlar. Emoção forte, porque você sente aqui, através do menino, Deus está falando. Você percebe, ele não estudou isto, ele viveu isto. E a vida é ligada a Deus, né? Impressionante. Muito, muito bacana. Obrigada, Frei. Hoje, no Brasil, milhões de homens e mulheres são dependentes químicos. Muitas dessas mulheres vieram de histórias marcadas pela violência, abuso sexual, gravidez precoce, abortos e o peso de cuidar sozinhas dos filhos. Eu sentia um vazio, sentia que se eu morresse não ia fazer diferença para ninguém, que ninguém gostava de mim, que as pessoas que estavam tentando me ajudar tinham pena de mim e me sentia abandonada. Elas enfrentaram a vida sozinhas, carregando a responsabilidade pelos filhos e lutando contra um passado doloroso. Na Fazenda da Esperança, elas encontraram um lugar de acolhimento, onde podem reconstruir suas vidas com dignidade. Eu era perdida, eu me encontrei aqui na Fazenda. Aqui na Fazenda que eu encontrei a Mariana, que estava perdida, a mãe que estava perdida e um ser humano que estava perdido no mundo das drogas. E você pode ajudar essas mulheres a continuarem essa jornada de transformação. Sua contribuição faz toda a diferença. Apresentamos as nossas irresistíveis bananinhas da esperança. Nossas bananinhas são muito mais que um doce. Elas são o resultado de anos de experiência, amor e cuidado, com ingredientes selecionados para garantir o melhor para você e sua família.
Você encontra as nossas bananinhas nas melhores lojas e também em nosso site. Peça agora mesmo e receba no conforto de sua casa. Completando o nosso programa, que hoje está bem diferente, vamos apresentar um momento especial vivido com a Escola de Comunhão de 2024, que contou com a participação de alguns dos primeiros ex da Fazenda da Esperança, começando com Cláudio, que recuperou-se há 20 anos. É uma alegria, né? A gente poder estar nesse momento aqui reunidos, né? Celebrando, né? Essa vida abundante, né, que o carisma nos concede a cada dia. A escola, de fato, é uma escola realmente diferenciada e leva realmente essa presença de Jesus para a sala de aula, e a gente sente isso também quando se encontra nesses momentos de lazer, né? Uma graça especial ter o Frei Range entre nós, e junto com essa inspiração de juntar a escola masculina e feminina, o Beto, né, que eu chamo sempre, que traz as inspirações, né? Ele, por que não a gente também fazer uma pequena e singela homenagem à Aninha Giovanelli, né, através do bolo, né? Aí já foi para o casal, que é o casal boleiro da escola, que é Rogéria e Vanilson, né? E aí ela já disse: ah, Cláudio, que bom, a gente vai fazer então assim. Aí ela, agora, como foi que aconteceu a inspiração, Rogéria? Pode falar para nós? Então, a gente estava lá conversando com o professor Cláudio, né? E aí, em que fazer? Então, a gente pensou em fazer um topo de bolo, né? De repente, colocar a esquina. Mas aí, depois eu falei assim: professor, por que a gente não faz, então, homenagem à dona Ana, né? Então, da esquina para a Ana, né? Então, pelo todo o carinho que ela teve com vocês, né? Com a experiência do bolo, hoje nós também fazemos essa retribuição à senhora, né? Por você, né? Não sei como você conseguiu chegar, mas com esse carinho mesmo, né? Que eu acredito que também você fez parte de todo esse processo que a obra hoje está, né? E tantas vidas são transformadas, além daqueles primeiros e as nossas aqui hoje, né? Muito obrigada. Antes dela falar, vale lembrar que o bolo, segundo Nelson Giovanelli, relatado pelo padre César, é a teofania, né, do carisma, quando Deus se manifesta na esquina, né, segundo os fundadores, né, é através deste bolo, né? Então não é simplesmente um bolo, né? É de fato um momento onde o Espírito Santo adentra na experiência e vem realizando uma obra maravilhosa no mundo. Como o Frei disse hoje, é uma obra que está revolucionando a humanidade. Ou seja, não é qualquer obra, né? E a gente quer presentear o Frei, né? Através desse bolo também, a nossa gratidão, meu Frei. Porque se não fosse o senhor, nada disso tinha. Então, nos momentos de dificuldade, tenha certeza que é isso aqui que fica, é isso aqui que vale muito mais do que as dificuldades que se apresentam. E ele ontem me disse, né, a obra cresceu em cima da dificuldade. Então, tem que haver para crescer ainda mais. Então, esse momento é fantástico. Eu e Rosana, né, temos essa graça de acolhê-los aqui, fazer tantas, né, homenagens, inclusive essa tão importante, né? Mas sempre com Abre Alas, o Beto, né, inspirando um momento como esse aqui também, tá? Também queremos agradecer a Comunhão de Bens. Se não fosse a Comunhão de Bens, nada disso teria acontecido, tá? Cada um, né, com sua partezinha, né, com muito carinho. Isso é o mais precioso, é isso, é Jesus no meio de nós, é Ele entre nós. Não é a carne, não é Jesus no meio de nós. É isso que a gente precisa ser especialista. Me lembro, há 20 anos atrás eu aprendi logo isso, que você seja o especialista de Jesus do meio, né? Complicado, né? Depois de uma propaganda dessa, também o Eduardo falando lá, eu pensei
Ele não vive comigo, né? Senão não falaria assim. Mas tá bom, eu acho bonito que na humanidade Deus constrói a sua obra, né? Não tem nenhuma obra que nasce nos perfeitos. Importante saber viver com a humanidade do outro e não fazer escândalo onde não tem nenhuma necessidade de fazer. Precisamos aprender a relativizar aquele que é fraqueza de alguém e valorizar o amor que é a eternidade. E nesta obra foi tanto amor desde o início, tanto amor, por isso cresceu tanto. E as fraquezas são relativas, né? Então vamos para frente, né? Nunca podemos parar de amar, porque o amor é Deus. O resto é resto, né? Eu fico triste quando se valoriza quem não tem valor. E esquece, às vezes, fazer ato de amor, né? Mas vamos para frente. Esse bolo, no fundo, símbolo deste amor. Foi feito para amar um coitado lá na esquina que nunca tive bolo. Toda a sua vida nunca tive um bolo no aniversário. O primeiro. Então, um ato de amor. E esse ato se tornou um símbolo, né? Mas deve se repetir. O medo que eu tenho quando se fala e não se vive, né? Hoje o mundo fala muito com esses meios de comunicação, todo tipo de fala, nem sabe se é verdade ou não é verdade, e se esquece de viver o amor, né? Então, entre nós sempre deve ser a vivência, né? Concreto, não? E isso leva para frente a obra, né? Obrigado por esta noite, acho uma ideia muito boa. Vale a pena, tem que repetir. Nunca devemos ter medo de não se encontrar. E quando tem um problema, tem que se encontrar. Tem que conversar. Um casal salve todas as crises se sabem sentar e conversar. Quando ficam calados, então começam os problemas. Obrigado e repete, né? O Cláudio falou que assim, me chama sempre do abre alas, mas é tão fácil fazer unidade quando estamos juntos, como estamos no mesmo propósito de amar, né? Então, assim, esse primeiro momento desse bolo caninha lá, né, Ângela, éramos em pouco, olha aqui a representação aqui, alguns representantes, né, estão aqui. Então, a gente tem conversado, eu, Ângelo, Antônio, da gente criar mais a unidade entre nós. Nós precisamos ficar mais unidos cada vez mais. Porque é isso que a gente precisa passar para a fazenda, passar para o mundo. É o que o Frei falou, né, Ângelo? A gente tem trabalhado isso, né? É. Depois, a Aninha, ela começou a tomar posse daquilo que é dela lá em Roma. Começamos a andar junto, fazer experiência, viajar junto, partilhar. Ela começou dali em diante, né, não deu mais sossego para ela. Então, todos os momentos que tem de encontro, também para você. A gente vai, pega a Aninha, né? Então, que graça, né, Aninha? Que graça ter você de volta junto com a gente aí, viu? Uma graça muito grande, né? Acho que é isso. Quando o Nelson conheceu o Frei Hans, ficou forte dentro dele o que desde pequeno ele tinha muito, assim, ele era muito convicto de amar e de viver por algo que valia a pena, que era Deus, né? E aí, vivendo a palavra, ele pensou nas pessoas que ele deveria fazer as experiências, e uma dessas pessoas éramos nós lá dentro de casa, né?
Então ele começou a viver radicalmente a palavra dentro de casa, principalmente com meu pai, que fazia uso do álcool. Só que a gente nós sempre fomos uma família católica, mas minha mãe era italiana, né? Meu pai era sergipano, os temperamentos muito fortes, tinha muitas discussões e tal. E essa atmosfera de viver a palavra foi nos contagiando, né? Até eu, que era adolescente, que um pouco revoltadinha, né? Com algumas coisas que aconteciam. E aí também, né? Comecei a participar do movimento, dos focolares, fui GEM. E um certo dia o Nelson, quando eu voltei de Moçambique, porque meus pais foram, quando a fazenda começou, né, meus pais foram trabalhar na África e eu fui junto, os menores, eu e meu irmão menor fomos juntos. E a fazenda, o Nelson ficou. Né, e quando nós voltamos, nós fomos morar em outra casa, que a nossa casa estava alugada e era justamente perto dessa casa que ficava a esquina, que onde começou a experiência dele. E meus pais voltaram para a África, porque eu fiquei sem estudo, eu tive que ficar com meu irmão casado. E aí, um dado dia, o Nelson me pediu para fazer um bolo. Eu me lembro como hoje, que eu tinha prova para fazer. E eu falei, eu tinha que passar, que eu estava no 2º ano do ensino médio. E eu estava preocupada que se eu não fosse bem na prova, eu não ia passar. Eu já tinha perdido meio ano na África. E aí falei para ele, fiquei assim como dizendo que não ia fazer. Ele foi embora trabalhar, ele sempre pedia e saía, né? Então aí, e quando ele voltou, eu estava com o bolo feito. Assim, aquele amor que ele sempre nos contagiava, me contagiou e eu não tive coragem de não fazer o bolo, né? Quando ele chegou, eu falei para ele, o bolo está aqui, pode levar. E a gente já sabia dele estar passando na esquina, está se interessando pelos maninhos, pelo anjo, está fazendo a pulseirinha, né? Então, você está vivendo a palavra, né? Com eles. E aí ele falou, mas maninha, eu vou levar o violão, não tem jeito de eu levar o bolo. Ele sempre me chamou de maninha, né? E eu falei assim, é muito fácil, você estica o braço, você põe o bolo aqui e leva o bolo e o violão. Mas eu vi que ele ia derrubar aquele bolo, né? Aí eu falei assim, homem levar bolo e violão junto não dá certo. E eu falei assim, então tá bom, eu vou com você até a esquina, chegando lá eu saio correndo, porque realmente eu nunca tinha chegado na esquina. Eu já tinha ido, mas eu ficava com medo de vocês sabem disso, né? Aí, porque naquela época eles eram desfigurados, né? Usavam cabelo comprido, né? Magro, roupa rasgada, né? Suja. Sacolão, assim, uma bolsona assim, né? Tiracolo. Então, aí eu fui com o Nelson, quando o Nelson começou a cantar parabéns. Aí, quando o Cláudio estava falando aqui, eu me emocionei, quando você também estava falando, eu me emocionei, porque eu me lembrei do momento exato que a gente cantou parabéns lá. Sim. E que a gente ficou numa atmosfera de Deus tão grande, mas tão grande, que eu não saí mais dali, né? Fiquei cantando parabéns com ele. Depois desse momento em diante, eles começaram a frequentar a nossa casa, nós viramos irmãos, né? E ficamos... Só que aí, por tantas coisas, eu me formei, fui morar em Minas, e lá em Minas não tinha Fazenda da Esperança na época, né? Participei de outras coisas. E aí eu fiquei viúva, voltei, né? Por tantas coisas, não fiquei tão próxima à fazenda, né? Sempre só visitando, né? E meu esposo faleceu, minha mãe adoeceu e eu vim para cá. Mas ficava um pouco perdida, assim, né? Quando o Nelson me convidou para Roma, e aí foi um presente de Deus, né? Porque eu esperava e nós trabalhamos para conseguir dinheiro, tudo, e fomos. E depois ele disse que ia ser o aniversário dele na Basílica de São Francisco, né? No dia do aniversário dele, nós estaríamos lá. Aí foi que nós combinamos de entrar cantando parabéns para ele e também experimentamos essa atmosfera de família, como nós vivemos lá no início, né?
Ou seja, é um amor genuíno, né? Um amor de irmão para irmão, de carinho, de Deus mesmo, de Jesus entre nós, né? É muito forte. Então, isso tudo continua nos contagiando, tanto é que a gente vai nas fazendas, conta as experiências e a gente percebe, né, que com a nossa experiência, aquilo que a gente fala dos primeiros tempos, todo mundo fica nessa atmosfera de recomeçar a cada instante, né, a cada momento. E hoje eu tenho a graça de estar ali com o Nelson e com o Frei, né, de estar morando com eles e mais uma vez, né, viver essa esperança e levar a esperança e estar firme na palavra, né. É cada experiência particular lá, né, de preparar a mesa, de acolher uma pessoa que chega lá, né, que foi o que nós vivemos, né. Vocês ficaram como se fossem meus irmãos, né. Eu sempre falo, nunca me desrespeitaram, né. Só comiam tudo que a gente tinha em casa, mas assim, de desrespeito, de falta de amor, nunca, né? Sempre aquele carinho forte. E isso continua para a eternidade, né? Isso que é bom, né? E hoje a família cresceu, né? Eu estava me sentindo em casa sozinha, porque os filhos já foram embora e tal, uns problemas lá, e um dia eu me perguntei, nossa, eu não tenho ninguém, não tenho família, não tenho ninguém. Aí Deus falou comigo assim, mas você tem uma família tão grande, né? E aí, depois eu caí em mim e tantas coisas aconteceram para eu estar junto, assim, né? Não sei. Então, aproveitando o enganche do bolo aí, né? E foi o bolo que me incentivou a devolver a bicicleta do Nelson. Foi tudo no mesmo dia. Foi tudo no mesmo dia? Porque eu estava com a bicicleta do Nelson no dia que ele levou o bolo ainda, né? Que a gente estava fazendo alguns dias que eu tinha veio com a bicicleta dele e eu não tinha devolvido. Daí ele levou o bolo. No outro dia que eu estava com o Antônio dentro da cidade, que eu falei, vou deixar a bicicleta lá no morro. Aí o Antônio, pô, mas o cara é tão legalzinho, tão maneirinho, você vai levar a bicicleta do cara. Então eu pensei e voltei para casa dos meus pais. Aí foi quando eu fiquei olhando, eu fiquei pensando, né, pô, esse cara não é normal, né? Também a bicicleta do cara, o cara ainda leva bolo na esquina ainda. Esse cara é maluco, tem alguma coisa errada com esse cara. Aí fiquei olhando, aí foi quando eu comecei a limpar a bicicleta e tal, dei um valor nela, e falei, hoje eu vou devolver a bicicleta dele. Porque eu pensei comigo que ele podia ter chamado a polícia pra mim, né, que todo dia ele passava lá, a bicicleta estava lá. Mas ele podia parar um carro da polícia e falar, ó, o cara pegou minha bike aqui, né? Mas ele não fez isso, ainda levou o bolo, daí aqui eu mexeu com isso. Aí eu falei, não, vou devolver a bike do cara. Eu fui, limpei, consertei, comprei molinho. Foi por causa de mais do bolo. Quer dizer, que é isso. Tocou o amor de Deus, né? Ele por mim tocou no meu coração. Nessa imagem, na imagem que tem, né, na revista, dessa imagem aí do bolo, tem você e o Nelson na bicicleta. Só que a gente ficou em dúvidas, tiramos a bicicleta com o Nelson e a outra pessoa e deixamos só essa aí. Detalhe, o aniversário era do T. T é o falecido, né? Ele, né, vamos rezar para que ele esteja no céu, né? Mas a partir do bolo que o Tonho também, né? Também foi ajuda. Pediu ajuda por Nelson, porque ele ficou encantado com aquele clima de família e ele falou, eu quero essa vida que vocês estão levando, eu quero saber, eu quero segredo, né? E aí ele pediu ajuda, né? O Nelson falou, então vai na igreja, porque o Nelson ia na missa. Depois que o Nelson saía da esquina, ou depois da missa, ele passava na esquina e ficava com eles, né? Eu falei, antes falou um negócio do amor concreto, né? Porque quando o Nelson ia na esquina, ele não falava de Deus para nós. Ele amor concreto. Ele só amor, colocou o amor em prática, né? Vou dar só um detalhezinho aqui. No meio do cara que gosta de ouvir os bastidores, o Cláudio também. Naquela época, o Nelson namorava com a Beatriz, né? Aí ele foi falar com o Frei, né, Frei? Porque o Frei fez uma homilia, né? Falando desse amor maior que é Deus, né? Daí o Nelson foi falar com o Frei, não sei dizer exatamente como foi,
né, que a gente pode deixar tudo por Deus. O Frei falou para ele, até que você mais ama. E ele terminou o namoro com a Beatriz para viver concretamente. Mas o que a gente mexia com ele, brincava com ele, é que ele tinha comprado um secador de cabelo para ela, né? E continuou pagando a parcela, né? No meio da malucada lá, não pode faltar uma piadinha, né? Vamos botar o nome desse bolo de Bolo da Esperança. Uau. Certo? Bolo da Esperança. O Padre Christian uma vez me perguntou, mas que bolo que é esse? Não sei se vocês já ouviram falar, bolo nega maluca. Aí ele falou, você tem que patentear esse bolo para a fazenda. Mas eu tinha esquecido de levar pratinho, levar guardanapo, levar faca. O que nós fizemos? Comemos tudo na mão. Na mão. Foi uma festa. Não sei se vocês se lembram. Foi uma festa. Nosso programa hoje ficou bem recheado, não acham? A visita do cardeal de Malta, Dom Mário Grech, nosso querido Frei Hans, e por fim, as experiências dos protagonistas do início da Fazenda da Esperança. E você pode nos ajudar a continuar mostrando essas maravilhas que Deus faz todos os dias. Entre em contato conosco através do telefone ou então acesse o portal fazenda.org. Até a semana que vem com mais uma entrevista especial. Até lá, se Deus quiser. Tchau!